trazer agora do Tiago Rafael Vieira, um toque do Tiago Rafael Vieira para todos nós. O Tiago, deixa eu só apresentar o currículo do Tiago. Ele que é advogado, ele é presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, o IBDR, ele é escritor, ele é pós-graduado em Teologia e Bíblia pela UBRA, em Direito do Estado pela UFRG, em Estado Constitucional e Liberdade Religiosa pela Mackenzie, com estudo na Universidade de Coimbra e de Oxford. Mestrando em Direito Político e Econômico pela Mackenzie, cronista da Gazeta do Povo e Cristianismo Global, articulista da Revista de Teologia Brasileira, Voltemos ao Evangelho e mensageiro luterano. Coautor das obras Direito Religioso, Questões Práticas e Teóricas, terceira edição da Vida Nova. Nós vamos falar mais sobre esse livro, e não só vamos falar, como nós vamos organizar aqui em nossa região um seminário para estar recebendo ministrações tanto do Dr. Tiago Rafael como do Dr. Jean Regina, que escreve em conjunto essa obra, e realmente ela é uma obra completa para você, pastor, para você, líder, tudo que você precisa saber a respeito do direito religioso está nessa obra, e muito, muito, muito clara, muito fácil, de fácil compreensão, de excelente leitura, muito bom. Também abuso do poder religioso no processo político eleitoral, da Lex Magister, entre outras obras. E ele traz um toque para nós. Eu queria que o estúdio liberasse aí o vídeo, então, do Dr. Tiago Rafael. Olá, pessoal. Eu sou o Tiago Rafael Vieira. Estou aqui estreando no podcast do Café com o Pastor Lapa, uma alegria. E nessa estreia quero conversar com vocês sobre um assunto muito importante, que é o discurso de ódio. Muitos pastores estão preocupados até em pregar e ter a possibilidade de ser a sua pregação entendida como um discurso de ódio, uma pregação de ódio. Então, quando acontece o discurso de ódio? O que é o discurso de ódio? Vou tentar aí em 5 minutos falar o que é. Bom, gente, primeiro a gente precisa conceituar preconceito e discriminação. Preconceito é uma opinião preconcebida sobre alguma pessoa, sem nenhuma informação, sem nenhuma razão. Eu simplesmente tenho a opinião e pronto. Então isso é preconceito. A discriminação é a ação no mundo concreto, no mundo dos fatos, deste preconceito, em que um indivíduo, uma pessoa, recebe um tratamento injusto e depreciativo baseado nas ideias preconceituosas. Então tá aí a diferença. E onde entra o discurso de ódio nisso? Bom, o discurso de ódio, nós podemos dizer que se trata daquela afirmação que pode ser proferida ou de forma oral ou também escrita. Agora com as redes sociais é muito comum também o discurso de ódio na forma escrita. E ele tem o objetivo principal, gente. Qual o objetivo principal? Discriminar ou diminuir a vítima a partir das suas características étnicas, raciais, religiosas, sexuais, dentre outras características próprias da pessoa. Ou seja, em outras palavras, o discurso de ódio é aquele que promove, aquela fala que promove a discriminação baseada na raça, na religião, na etnia, nas condições da própria pessoa, na nacionalidade. Então, gente, o discurso de ódio, ele possui 2 elementos básicos, muito importantes. Quais são? A discriminação e a externalidade, produzindo efeitos nocivos à violação dos direitos fundamentais e, principalmente, da dignidade da pessoa humana. O discurso de ódio não se trata simplesmente
de palavras que ferem, de ofensas, de discussões, porque senão nós não teríamos mais relações humanas. A interação das pessoas, é natural que mais cedo ou mais tarde vai ter xingamento, vai ter uma discussão, vai ter um problema. E se entrarmos nessa subjetividade, tudo pode ser encaixado no tal do hate speech, ou no discurso de ódio, como eu estou falando para vocês. Então, dessa maneira, dessa forma, é possível afirmarmos com uma certa precisão que o discurso de ódio é uma das formas de um discurso repugnante, de um discurso ofensivo, mas não é o único. O discurso de ódio, ele acontece quando estão previstos esses elementos que eu falei. Inclusive, o STF, ele já julgou casos assim e até já disse quais são os elementos que devem constar para que o discurso de ódio seja efetivamente considerado. Isso foi objeto do RHC 13.14.682, de relatoria do ministro Edson Fachin. Ele disse lá que tem que ter 3 elementos. Constatação fática. Se constatar lá no fato em que houve uma diferenciação para aquela pessoa ser considerada desigual, inferior. Tem que existir a afirmação de superioridade de uma pessoa a outra ou de um grupo ao outro. E é uma superioridade baseada numa supressão de direitos ou numa eliminação de direitos ou eliminação da própria pessoa que está sendo vítima. Isso é discurso de ódio. Tá certo? Então, continue pregando a palavra de Deus, continue dizendo que é pecado, apenas tenha cuidado no sentido de ser educado, de ser urbano e de não inferiorizar as outras pessoas. É importante, é bíblico apontar o pecado, apontar o erro, mas amar o pecador. Deus abençoe e até o próximo podcast no Café com o Lapa. Olá pessoal, eu sou o Thiago Rafael Vieira, estou aqui estreando no podcast do Café com o Pastor Lapa, uma alegria, e nessa estreia quero conversar com vocês sobre um assunto muito importante.